Bom, gente, então a gente vai começar aqui a nossa aula 3 de números complexos. Tá? A gente vai abordar algumas operações, a gente já viu adição e subtração, agora a gente vai ver nessa videoaula então a multiplicação e a divisão de dois números complexos. Além disso, a gente vai ver as potências de i, as potências dos números complexos, e também o módulo de um número complexo. Tá? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem aqui para esse e-mail que está na tela, nosso novo e-mail da disciplina, e os trabalhos também devem ser enviados para esse e-mail, tá? Bom, vamos lá então. Multiplicação de números complexos. Vamos considerar dois números complexos. O primeiro número complexo a gente vai chamar de Z1, é o 1 menos i. E o segundo número complexo, vamos chamar de Z2, é o 3 mais 4i. O produto, então, Z1 vezes Z2, né, produto é a multiplicação, né, Z1 vezes Z2, ele vai ser obtido de acordo com a regra da multiplicação lá dos binômios, onde a gente usa a associatividade, aquele chuveirinho que a gente sempre fala, que é o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o primeiro vezes o segundo e o segundo vezes o primeiro. A gente multiplica todos com todos. Agora a gente vou mostrar aqui para vocês e vai ficar mais fácil de entender. Tá? E vamos lembrar também, a gente precisa lembrar disso aqui, que i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Porque vai aparecer esse i ao quadrado depois que a gente efetuar as multiplicações. E aí no lugar deste i ao quadrado, vocês vão colocar menos 1, que é o que vale o i ao quadrado. Tá? Vamos chegar lá, a gente vai ver. Vamos lá então. Vamos calcular da seguinte forma. Z1 vezes Z2, então, né, os nossos dois números complexos ali, a gente vai reescrever eles então. Z1 vezes Z2, o Z1 é 1 menos i, vezes o Z2, que é 3 mais 4i. Tá? Então vamos multiplicar eles de acordo com a regra dos binômios, né? A gente vai fazer os chuveirinhos aqui, né? Associatividade. Então vamos lá. 1 vezes o 3 dá 3. Aí depois, 1 vezes o 4i, 1 vezes 4, 4, e o i, né? Repete. Depois a gente tem, então, menos i vezes 3, é todos com todos. 1 multiplicou 3, 1 multiplicou 4i, agora o i vai multiplicar os dois que estão do outro lado também. Menos i vezes 3, menos 3i. Menos i vezes 4i, né, lembrando que aqui tem um número 1 na frente do i, né, nosso coeficiente, né, ao lado da parte literal. Então, o coeficiente menos 1 vezes o coeficiente 4, né, vai dar menos 4. E o i vezes o i ao quadrado, né, o i vezes o i vai dar i ao quadrado. Então, por isso que vai aparecer esse i ao quadrado. A gente multiplica a parte, o coeficiente menos 1 com o coeficiente 4, e, e a parte literal i com a parte literal i. Vai dar i ao quadrado. A gente soma os expoentes das duas partes literais. Aqui é 1 e aqui também é 1. Tá? Tem que lembrar disso aqui. Bom, agora a gente vai, então, efetuar as contas que a gente pode fazer aqui, por exemplo, o mais 4i com o menos 3i, né? Então isso aqui a gente pode efetuar essa operação entre esses dois números aqui, com a parte literal sendo i. Isso aqui vai dar, repetindo 3 ali, ó, vai dar mais i então, né? Mais 4i menos 3i. Mais 4 menos 3, então dá 1. 1i, né? Não precisa aparecer 1 na frente do i. Como se fosse o nosso x, lembra? E aqui menos 4, e lembra que eu falei do i ao quadrado lá? Ó, aqui é menos 1. Então é menos 4 vezes i ao quadrado, né? O número ao lado de uma letra ele está multiplicando essa letra. Então menos 4i vai ser menos 4 vezes o menos 1. O i ao quadrado vale menos 1, tem que substituir. Agora a gente faz essa operação aqui, né? Menos 4 vezes menos 1. Isso aqui então vai dar mais 4. E aí essas duas partes reais aqui, esses dois números reais, a gente vai somar eles, vai fazer o cálculo entre eles, né? Mais 3 e mais 4 vai dar mais 7. E o mais i vai ficar ali também, repetir o mais i. Então, mais 7, né? Ou 7, sem o sinal na frente, não precisa aparecer ali. 7 mais i, esse é o resultado da multiplicação entre esses dois números complexos. E é isso aí, gente. Está resolvido, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Que tem que fazer toda a associatividade aqui, ó, entre todos eles, tá? Multiplicar todos com todos. E lembrar que esse i ao quadrado aqui, ó, na verdade ele é menos 1, fazer essa substituição. Então sempre nesse último termo aqui, ó, que vocês vão multiplicar esse termo de i com esse termo de i, o resultado vai dar i ao quadrado. Vocês vão multiplicar os coeficientes
e o i vai ficar ao quadrado. E aí façam a substituição. Tá? Tem que lembrar desses passos aí para fazer o produto entre dois números complexos, a multiplicação entre dois números complexos. Vamos agora então para a divisão. Né? Vamos considerar esses outros dois números complexos aqui. Então, o primeiro a gente vai chamar de Z1 é 2 mais i, e o segundo, nosso Z2, então, vai ser 5 menos 3i. A divisão, então, né, Z1 dividido por Z2, ela vai ser obtida, então, multiplicando ambos os termos dessa fração, o de cima e o de baixo, vão ser multiplicados pelo conjugado do denominador, conjugado da parte de baixo. Lembram o que é o conjugado, que a gente já viu nas aulas anteriores? É só pegar o denominador aqui, né, o nosso Z2, e trocar o sinal da parte imaginária. Lembra? Ó, a parte imaginária é menos 3i, o conjugado dele vai ser mais 3i, então vai ser 5 mais 3i. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Então, Z1 dividido por Z2, a gente vai multiplicar, então, pelo conjugado do Z2, conjugado do de baixo. Conjugado, ele é representado com esse tracinho em cima aqui, não podemos esquecer disso. Sempre que aparecer um número complexo aqui com o tracinho em cima, na verdade, isso aqui é o conjugado do Z2, tá? Então, nosso Z1 sobre o Z2, primeira parte, então, 2i dividido por 5 menos 3i. Isso aqui é o Z1 e o Z2. Para resolver isso aqui, a gente precisa, então, multiplicar pelo conjugado do de baixo. Ó. O de baixo era 5 menos 3i, né, o denominador, nosso Z2. Então, a gente vai multiplicar pelo conjugado dele, que é só trocar a parte, o sinal da parte imaginária, o sinal da parte que tem o i. Ficou positivo, então. Agora, a gente opera da mesma forma da multiplicação que a gente fez antes ali. Só que agora a gente vai fazer a multiplicação entre esses dois números complexos que ficaram em cima e também a multiplicação desses dois números complexos que ficaram embaixo. Então, vai ficar da seguinte forma. Multiplicando a parte de cima, 2 vezes 5, como a gente fez na outra vez, dá 10. Depois, 2 vezes o 3i, vai dar mais 6i. Depois, o mais i vezes o 5, vai dar mais 5i. E depois, o mais i vezes o mais 3i, vai dar mais 3i ao quadrado. Não esqueçam do quadrado, é i vezes i, né? Vai ficar ao quadrado. E embaixo a gente vai fazer o mesmo processo, todos com todos. O resultado vai dar este aqui, ó, 25 mais 15i, menos 15i, menos 9i ao quadrado. Só operar ali, vocês vão ver que vai dar esses resultados, tá? Bom, agora a gente resolve o de cima, então, primeiro, a gente tem o 10, a gente tem mais 5i e mais 9i, isso aqui vai dar mais 11i, tá aqui, ó. Então, o 10 eu repeti lá, somei o mais 6 com mais 5, deu mais 11, repeti o mais 3, e no i ao quadrado eu coloquei menos 1, né? I ao quadrado é menos 1. Vou fazer o mesmo processo no de baixo, tá? Só que notem que esse menos 15 e esse mais 15, a gente pode cortar, né? Anular, simplificar eles. Ali, mais 15 menos 15 dá 0, a gente simplifica. Vai sobrar só o 25 e o menos 9i ao quadrado, que vai ser menos 9 vezes menos 1, né? Porque i ao quadrado é menos 1, certo? Agora a gente vai resolver isso aqui, então, essas duas operações aqui para eliminar esses parênteses. Então, a gente vai ficar com mais 10, mais 11i, menos 3, né? Ó, mais 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E aqui menos 9 vezes menos 1 vai dar mais 9. Tá? Só efetuei aquela operação ali dos parênteses ali para eliminar os parênteses. Agora, a gente vai somar então essas duas partes, vai fazer o cálculo entre essas duas partes reais, o 10 e o menos 3. 10 mais 10 menos 3 vai dar 7. E embaixo, 25 mais 9 vai dar 34. Então, vai ficar 7 mais 11i, daqui de cima, ó, 10 menos 3, 7, e o 11i a gente repete. E na parte de baixo ficou 34. Aqui está praticamente pronto, mas a gente tem que lembrar, né, que isso aqui, na verdade, ó, são duas frações. É 7 sobre 34 mais 11 sobre 34. Porque o número que está aqui embaixo está embaixo dos dois números de cima. Então, a gente separa em duas. 7 sobre 34
vai ser a parte real do nosso número complexo, o nosso A, e 11 sobre 11i sobre 34, ou 11 sobre 34i, né, é a parte imaginária do nosso número complexo, tá bem? Então, o nosso B é 11 sobre 34, e o nosso A é 7 sobre 34. Aqui, se ainda desse para simplificar alguma das duas frações, a gente poderia simplificar, teria que simplificar para tornar elas irredutíveis, tá? Mas elas já estão irredutíveis, não tem mais o que simplificar elas. Esses aqui termina aqui. Então, na divisão, né, a gente tem que fazer esse processo de lembrar o que é o conjugado do número complexo, e aí então multiplicar a divisão dos dois números que foram dados ali pelo conjugado da parte de baixo, conjugado do denominador, que nesse caso aqui era o nosso Z2, né? Então lembrar o que é conjugado e aí fazer essa multiplicação aqui pelo conjugado em cima e embaixo. E aí lembrar também que o i ao quadrado aqui, que vai sobrar aqui, ó, que vai aparecer, ele vai ser menos 1. Então efetua em cima e embaixo a multiplicação dos dois complexos, ó, vai ficar dessa forma. Faz a substituição do i ao quadrado pelo menos 1, resolve em cima, resolve embaixo, e aí separa em duas frações, se for o caso, se for preciso, se der fração, né? Às vezes pode acabar não dando fração, vocês conseguem simplificar as partes de baixo aqui com o de cima, não vai dar fração. Nesse caso deu. Tá? Bom, vamos agora então falar das potências de i. Tá? A gente já viu algumas, né? Mas vamos lá, vamos ver elas aqui. A gente já viu que i na zero, ou qualquer número, né? Qualquer número elevado a zero é quanto? É 1, né? Então, i na zero é 1. I na 1, a gente sabe que qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma, né? Então, i elevado a 1 é o próprio i. I ao quadrado, a gente já viu também que é menos 1, certo? O i ao cubo, i na 3, a gente pode reescrever ele como i na 2 vezes i, né? A gente repete a base e soma os expoentes. Aqui o 2 e o 1 dá 3, né? Então, i na 3 é i na 2 vezes i. Que, na verdade, o i na 2 é menos 1, ó. Se eu multiplicar o menos 1 pelo i, dá menos i. Então, i na 3 é menos i. Daí a gente vai para o i na 4. O i na 4 eu posso escrever ele como i na 2 vezes i na 2. A gente sabe que i na 2 é menos 1, então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. E o ciclo vai se repetindo, ó. Então, ó, 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Isso vai se repetir sempre, de 4 em 4. Tá? A cada 4 vai se repetir. Tá? Então, esses são as possíveis potências de i. Daí, então, gente, o que a gente precisa, na verdade, para calcular uma potência de i é dividir o expoente que está aparecendo ali por 4. E aí considerar somente o resto dessa divisão. Tá? O i elevado ao resto dessa divisão. Vamos ver os exemplos aqui, vai ficar mais claro. Olha só. Vamos ver o i na 16. Quanto vale i na 16? A gente vai pegar o expoente, vai dividir por 4. Então, 16 dividido por 4 vai dar 4 e não sobra nada, né? O resto é zero. Então, esse i na 16, na verdade, é igual ao i na 0. Ou seja, o i elevado ao resto dessa divisão aqui, que deu 0. Então, i na 16 é a mesma coisa que i na 0. E i na 0, a gente já viu ali, dá 1. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, i na 16, na verdade, é 1. Vamos ver o outro. I na 41. I na 41 vai pegar o 41 e vai dividir por 4 também, porque o nosso ciclo é de 4 em 4. Né? Então, dividido por 4 deu 10. Mas agora sobrou 1, né? Resta 1. Então, o i na 41, na verdade, é igual ao i na 1. I elevado ao resto dessa divisão. I na 41 é igual a i na 1. E i na 1 é i, né? Qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. Então, o i na 41 é i. Tá? Vamos para um outro. I na 122. Pô, 122, é muito grande, como é que eu vou saber? Só dividir o 122 por 4 e ver quanto vai sobrar de resto. Dividindo por 4 vai dar 30 e vai sobrar 2 de resto. Então, i na 122 é a mesma coisa que o i na 2. Tá? E o i na 2 é quanto que a gente já viu? Menos 1. Então, i na 122 é menos 1. O valor dele é menos 1. Vamos ver outro. I na 403.
só pegar o 403 e dividir por 4. Dá 100 e sobra quanto? 3. Então, I na 403, na verdade, é a mesma coisa que I na 3. E o I na 3, a gente já viu ali que é menos I. Tá? E para qualquer número complexo elevado a um número gigantesco, é só pegar essa potência, esse número, por maior que ele seja, dividir por 4 e ver quanto é que sobra. E aí, então, esse número vai ser igual a I elevado a esse resto. Tá bem? Bom, vamos falar então agora de módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo, gente, na verdade ele é o tamanho do número complexo que vai do ponto onde ele está, o ponto AB, até a origem do sistema de coordenadas. Bom, vamos mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Então vamos considerar um número complexo A mais BI e o ponto que ele representa lá no plano complexo, ponto AB, né? Parte real e parte imaginária. Ó, aqui está o nosso plano complexo, né? Nosso plano de Argand-Gauss, né? Que é o nome disso aqui. O nosso número complexo tem as coordenadas A aqui, ó, que é a parte real, no eixo real, né? Que é a nossa parte do X lá do plano cartesiano. A gente chama de eixo real no plano complexo. Então aqui é o nosso A. E o nosso B, né, que é o coeficiente da parte imaginária, ele vai no eixo imaginário, que é o nosso eixo Y. Então aqui está o nosso B, certo? O nosso ponto, que representa esse número complexo, né, ele tem coordenadas AB, está aqui. O módulo dele é essa distância aqui, ó, que vai do ponto AB até a origem dos sistemas de coordenadas, até o centro do eixo de coordenadas, o ponto 0, 0, 0. Então o módulo a gente vai representar com essas barrinhas do lado, ó, tá ali o Z, com umas barrinhas uma do lado da outra, isso aqui significa o módulo de Z. O módulo de Z é esse tamanho. Mas como que a gente calcula isso? Bom, vamos lá, gente, vou mostrar para vocês. Tá? Então, bom, tá aqui escrito, ó, o ponto P, então, né, a distância do ponto P até a origem é denominada módulo de Z, e a gente vai representar por Z com essas barrinhas do lado. Isso aqui é o módulo. Bom, lembra do triângulo retângulo, né, que a gente já viu no trimestre anterior? A gente viu bastante triângulo retângulo. A gente tem aqui nesse sistema um triângulo retângulo ali, tá? Certo? Onde esse módulo do Z, ele é a nossa hipotenusa, na verdade. E essa distância aqui, ó, é um cateto, e essa distância aqui é outro cateto. Então a gente pode aplicar Pitágoras, né? Então vamos lá, se o z ao quadrado, o módulo do z é a hipotenusa, então o módulo do z ao quadrado vai ser igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado. Por que o a ao quadrado mais o b ao quadrado? Porque de 0 até a eu tenho um tamanho a. Por exemplo, do 0 até o 2 eu tenho um tamanho de 2. Do 0 até o 5, vamos dizer que meu b fosse 5, o meu tamanho aqui vai ser 5. Então por isso que eu digo que é a e b quadrado. Então a nossa fórmula, na verdade, nossa equação para determinar o módulo de um número complexo vai ser a seguinte. Módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Por que raiz quadrada? Ó, se eu tenho o módulo do z ao quadrado, eu pego essa potência e troco para o outro lado, né, para isolar o módulo do z. No momento que eu troco uma potência de lado, no outro lado a gente aplica a operação inversa da potência, que é a raiz, e aí então fica a raiz quadrada. Tá? Vamos para um exemplo com valores, então, para a gente ficar mais prático. Então, vamos determinar o módulo desse número complexo, menos 3 mais 5i. Então, a nossa equação, que a gente já viu, é essa aqui. A gente vai substituir os valores do a e do b. Qual é o a? O a é a parte real do meu número complexo, é o menos 3. E o b é a parte imaginária do meu número complexo, que é o mais 5. Então, substituindo aqui, menos 3, então, ao quadrado, mais o mais 5 ao quadrado. Tem que tomar cuidado aqui, ó, gente. Aconselho vocês a colocar o a e o b que vocês vão substituir entre parênteses, porque vai ficar esse sinal no meio aqui. Para que esse 5 seja negativo, se vocês colocarem só o menos 5, né, não vai alterar muito, mas é isso aqui que tem que acontecer, tá, gente? Então, vamos lá. Efetuando a potência aqui, menos 3 ao quadrado, vai dar 3 vezes 3, né? Menos 3 vezes menos 3, dá 9. Depois,
mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Somam 9 com 25 ali dentro da raiz, vai dar raiz de 34. Então, o módulo do z é raiz de 34. Vocês podem usar a calculadora aí, né, gente? Então, para calcular essa raiz, isso vai dar aproximadamente 5,83. Daí eu coloquei aqui aproximadamente, né, porque não é exato, ainda tem 0, 9, alguma coisa mais aqui. 5,8309, um monte de número. Então eu coloquei aproximadamente, arredondei, para 5,83. E esse é o módulo do z. Não é difícil, bem fácil até calcular o módulo, tá? Bem tranquilo. Vocês viram que a parte de números complexos toda ela é até bem tranquilo. O que dá mais trabalho até, na verdade, é a divisão. Multiplicação e divisão, mais ainda a divisão entre dois números complexos. Tá, gente? Então, né, por hoje era isso, tá? Acompanhe a próxima videoaula nossa aí. E bons estudos para vocês todos. Até mais. Tchau, tchau.